Oi, gente. Professor Edson na área. A matemática que você entende. Bom, o conteúdo hoje é pegando como apoio esse livro. Essas questões aqui de definições e conceitos. Com o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos colocar aqui alguns conceitos. Vamos lá. Conforme estudamos anteriormente, o teorema de Pitágoras corresponde a uma relação que envolve as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Contudo, existem relações que envolvem tanto as medidas dos lados quanto aos dos ângulos de um triângulo. O estudo dos métodos para calcular as medidas dos lados ou dos ângulos de um triângulo faz parte do ramo da geometria, denominada trigonometria. Trígon quer dizer triângulo e metria, medida. Ok, gente? No capítulo anterior, estudamos o Teorema de Pitágoras. A gente determinou os lados de um triângulo retângulo. Já na trigonometria do triângulo retângulo, esse conteúdo vai envolver tanto as relações dos lados como do ângulo. Beleza? Vamos lá. Não se sabe ao certo a origem da trigonometria, porém há registros relacionados a ela no Papiro de Hiden, que data de cerca de 1650 anos a.C. É provável que seu estudo inicial esteja diretamente ligado à astronomia. Atualmente, a trigonometria é utilizada por profissionais de diversas áreas, como engenheiros, astrônomos e geógrafos. E também esqueci de colocar aqui arquitetos, né? Até profissionais da tecnologia, como análise de sistemas, engenheiro de tecnologia e outros, entendeu? E a própria matemática, né? Para iniciarmos o estudo da trigonometria, consideramos o triângulo retângulo a seguir. Vamos lá. Temos aqui o triângulo, triângulo ABC. Ângulo reto de 90 graus em A, ângulo alfa agudo em C e ângulo beta, essas letrinhas alfa e beta são letras do alfabeto grego. No ângulo B, beta, no ângulo C, alfa. Beleza? São ângulos agudos, menores que 90 graus. Vamos lá. Nesse triângulo, em relação ao ângulo alfa, aí temos o segmento de A até B. Esse segmento de A até B, ele projeta uma sombra frontal ao ângulo alfa, chamado de cateto oposto. Por quê? Está oposto ao ângulo alfa, ao lado que está frente ao ângulo alfa. O oposto, né? Chama oposto. O lado AB está projetando em direção a alfa. Então é o oposto. Já o lado AC, segmento, pedacinho de reta, é o cateto adjacente. Adjacente vem de lado vizinho, próximo. Entendeu? Então, de A até C é conhecido como cateto adjacente em relação ao ângulo alfa, lateral, lado, vizinho. Ok? Agora, já em relação ao ângulo beta, já muda tudo. Onde era oposto, que era o AB, passa a ser o AC, porque agora o beta está de frente a que lado? O lado AC, já muda, o cateto oposto, beleza? E o lado AB está vizinho ao ângulo beta, vizinho ao lado. Não está mais esse lado vizinho a alfa. Esqueça a alfa agora, estamos falando em beta. De A até C está fronte a... Vou botar uma setinha aqui. Entendeu? E de A até B está frente, oposto ao ângulo alfa, né? Bom, vocês já conheceram aqui, o cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo formado. O primeiro ângulo formado foi o beta, oposto esse lado. E quando eu falo oposto a beta, fica AC, né? AC está oposto ao ângulo beta. E AB está oposto ao ângulo alfa, beleza? Só corrigindo aí.
Então vamos lá. Agora considere, né? Agora considere a figura a seguir. Nela podemos identificar os triângulos retângulos semelhantes. Então, deixa eu projetar aqui. Então, tá falando aqui que eu tenho o triângulo ABC, ABC, que é um triângulo EFC, EFC, e o triângulo DGC, DGC. Então, temos aqui o maior, o intermediário e o menor. Beleza? A partir desses dados aqui informados, vamos determinar, relacionar, mostrar, demonstrar a utilização de quê? O que é o seno do ângulo, o que é o cosseno do ângulo e, por último, o que é a tangente do ângulo. Tangente está aqui embaixo. Vamos lá. Aí fala aqui, ó. As razões entre o cateto oposto A, alfa e a hipotenusa em cada triângulo são iguais. Então, o que é cateto oposto? Vamos relacionar logo o triângulo maior, né? ABC. Oposto aqui, quando são um ângulo oposto a alfa. Esquece beta, né? A alfa tem um lado AB, mede quanto? 9, oposto a alfa. Tem um lado EF, mede 6, oposto a alfa. Tem um lado DG, que mede 3, oposto a alfa. Caso eu queira mudar de ângulo, aí vai ser de A a C, oposto a quem? A beta, aí já muda. Ó. De A até C, 4 mais 4 mais 4, 12. E assim vai. E de E até C, 4 mais 4, 8. E de D até C, 4. Projetando. Agora a hipotenusa, que é o maior lado. O maior lado aqui é do triângulo maior, 5 mais 5 mais 5, 15. Do segundo, de F até C, 5 mais 5, 10. E do menor, de C até G, 5. Beleza? E aqui é o cateto adjacente em relação a alfa. O maior é 12. O intermediário de C até D e até C, 4 mais 4, 8. E de D até C, ou de C até D, 4. Beleza? Vamos colocar aqui. Coloca assim. As razões entre o cateto oposto A alfa e a hipotenusa, cada triângulo são iguais, por semelhança de triângulo. Vamos lá. Quanto mede AB? AB mede 9, tá aqui. Ó. Quanto mede BC, de B até C? 5 mais 5 mais 5, 15. Então tá aqui. Ó. Essa primeira relaçãozinha aqui é referente a essa determinação aqui. Vamos para o segundo triângulo, esse é o maior. Vamos para o segundo. De E até F, mede quanto? 6. E a hipotenusa? 5 mais 5, 10. Então, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto em relação a alfa dividido pela hipotenusa. Vamos lá. Então, o menorzinho, o triângulo menor. DG, mede quanto? 3. E a hipotenusa? CG, 5. Lembrando que essa fração aqui é 9 dividido por 15. Se você dividir por 3, 9 por 3 dá 3. E 15 por 3 dá 5. É a fração irredutível. Mesma coisa acontece no triângulo intermediário. O maior são frações equivalentes. Essa aqui é irredutível. Não divide mais, só por 1. Aqui, dividido por 2 dá 3, por 2 dá 5. Logo, por semelhança de triângulo, você tem essa relação. O maior é semelhante ao intermediário como semelhante ao menor. Ou vice-versa. O menor semelhante ao intermediário como semelhante ao maior. Beleza? Isso você acabou de ver a relação de cosseno. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é referente ao ângulo alfa ou referente ao ângulo beta. Beleza? Aqui é só o ângulo alfa. Tá pedindo tudo o ângulo alfa. Ó. Beleza? Vamos lá. Agora, essa divisão aqui em número decimais dá 0,6. Dividindo qualquer fração dessa dá 0,6. É constante. Dando sequência aqui, a razão entre o cateto oposto
a alfa e a hipotenusa denominada seno. Foi o que acabamos de realizar. Sendo o ângulo alfa. E é indicada por seno alfa, pode ser assim. Indicada por seno alfa. Nesse caso, seno alfa é igual a 0,6. Beleza? Vamos para a segunda relação. As razões entre o cateto adjacente e a hipotenusa em cada triângulo são iguais. O que é cateto adjacente? Em relação a alfa, é a medida AC. Em relação a alfa, é a medida AC. Então, AC mede quanto? AC. 4 mais 4 mais 4, 12. Está aqui. Ó. O primeiro em relação a esse. E assim vai. E a hipotenusa? 15. Ó, 15. Entendeu? E o triângulo? Qual o outro lado aqui? Vamos lá. De E até C. 4 mais 4, 8. Está aqui. Ó. E a hipotenusa de F até C? 10, porque 5 mais 5, 10. E o menor? DC, ou DC, ou CD. Ele colocou DC, né? DC mede quanto? 4, tá aqui. E GC ou CG mede 5, tá aqui. Fazendo a mesma divisão, se dividir aqui por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. Ó, fração irredutível das duas anteriores. Dividindo por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, essa fração aqui é irredutível. E, por semelhança de triângulo, entendeu? São frações equivalentes. E dividindo qualquer uma pelo denominador, dá uma constante de 0,8 números decimais. Ok? Aí diz o quê? Essa relação aqui, a razão entre o cateto adjacente, a alfa, ângulo alfa, esqueça o beta, é alfa, e a hipotenusa, cateto adjacente, aqui em cima, dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, AC, dividido por BC. É o cosseno, né? Então, voltando, a razão entre o cateto adjacente, a alfa, e a hipotenusa é denominada cosseno do ângulo alfa. Ângulo alfa aqui. Ó. E é indicada por cos de A, cosseno de alfa. Neste caso, cosseno de alfa é uma constante de 0,8. Beleza? Segunda relação, né? Já foi seno, agora cosseno, agora tangente. Tangente, faz o quê? Vamos aqui. As razões entre o cateto oposto e o cateto adjacente, a alfa, esqueça beta, é alfa, em cada triângulo são iguais. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Pronto, até aqui assim, deixa eu segurar aqui. Ele fala que AB, quem é AB? AB é aqui. O que é a tangente? É o cateto oposto, está de frente ao ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente, que é o AC, vizinho, de A até C. Então, se o maior triângulo, o cateto oposto é 9, olha, AB mede 9. Tá aqui, ó. E a hipotenusa, ou melhor, cateto tangente, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente de A até B mede 9, e cateto oposto de A até B mede 9, e cateto adjacente de A até C mede o quê? 4 mais 4 mais 4, 8. Tá aqui, ó. 9 no numerador e 12 no denominador. Primeiro triângulo. Segundo, intermediário. O cateto oposto de E até F mede 6, dividido pelo cateto adjacente, de E até C. 4 mais 4, 8. Está aqui. E o menor, cateto oposto de D até C, 3. E cateto adjacente de D até C, de C até D, em relação ao ângulo alfa, é 4, 3, né? 3 aqui, dividido por 4. Aqui, ó. Voltando aqui, né? Estou mostrando, gente, pegando apoio com o livro, para economizar tempo. Então, AB, 9, e AC, 12. EF, 6, EC, 8. DG, 3 e DC, 4. Essa é a fração irredutível. Se dividir por 3 e por 3, dá 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Aqui dividindo por 2, 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 4. Essa fração aqui é irredutível, só divide por 1. Tanto de cima como embaixo. E todas essas relações, dividindo pelo denominador, vai resultar em um número decimal de 0,75. Beleza? Aí diz o que aqui? A razão
entre o cateto oposto e o cateto adjacente, a alfa, o ângulo alfa, esqueça beta, já estou repetindo umas 3 vezes, é denominado tangente do ângulo alfa e é indicada por TG de alfa, ou nesse caso TG de alfa é igual a 0,75. Beleza? Para a gente pegar mais gosto pela trigonometria, eu vou fazer com vocês aqui 2 exemplos básicos. Vou tirar aqui o livro como apoio, só conceitos. E vou colocar aqui o exemplo. Os exemplos. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Exemplo 1. Exemplo 1. Determine o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Eu tenho aqui o triângulo ABC com lados de A, B, 3, de A até C, 4 e de B até C, 5. Aquele triângulo pitagórico, né? De teorema de Pitágoras. Vamos fazer o seguinte. O que é o seno? O seno do ângulo alfa. Vou nomear aqui. Deixa eu colocar aqui. De A até B, ele está oposto a que ângulo? O ângulo C, né? Que é o ângulo alfa. Então eu vou chamar isso aqui de cateto oposto. Abreviando fica CO. A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Né? Vou colocar 2 setinhas, indo e voltando. Beleza? E o adjacente é esse vizinho aqui. Beleza? Que eu vou chamar de cateto adjacente, CA. Então eu tenho CA, CO e aqui H. Então, o que é seno do ângulo alfa? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? Aí quem é cateto oposto? Não o lado AB, vou colocar assim, AB. E quem é a hipotenusa? É o lado BC. Agora você vai só substituir os valores numéricos. Qual é a medida de AB? 3. Qual é a medida de BC? 5. Pronto. O seno do ângulo alfa, em relação ao ângulo alfa, é 3/5. Beleza? Cosseno, o que é cosseno? Qualquer coisa, volta lá no vídeo, tem lá. É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, temos aqui. Vamos lá. Temos aqui. Aí muda aqui, ó. Cateto adjacente é o AC. AC dividido por H. Em relação ao ângulo alfa. Quem é o cateto? Quem é AC? Quanto é AC? AC mede quanto AC? AC mede 4, né? 4. E a hipotenusa? GH, 5. Pronto. O cosseno em relação ao ângulo alfa é 4/5. Vamos para a tangente. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Já muda um pouco. Né? Quem é o cateto oposto? Novamente é o AB. Quem é o cateto adjacente? É o AC. Beleza, gente? Agora, quem é o AB? AB mede quanto? 3. E o AC? 4. Pronto, aqui é a tangente do ângulo alfa. Beleza? Certo aqui, certo aqui, certo aqui. Vamos fazer mais uma mais quentinha, né? Questão mais quente. Vamos lá. Deixa eu só projetar aqui a folha. De forma mais direta. Vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2. Calcule o seno, o cosseno e a tangente de beta. Beta é o ângulo desse triângulo aqui. E não colocou nem A nem B nem C. Você pode colocar, se caso queira colocar A, B e C.
Ele quer que você determine aqui, gente. Determine o seno, o cosseno e a tangente. Só para bom entendedor, esse lado aqui ele não informou, vou chamar de x. Se não informou esse lado, vamos usar o quê? Teorema de Pitágoras. Coloca aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Tá. Que diz o que é o teorema de Pitágoras? Primeiro, para determinar o seno, cosseno e a tangente, você tem de encontrar o lado AB, que é o x. É um dos catetos, né? É a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá vendo, gente? Que você sempre vai utilizar o teorema de Pitágoras em algumas questões. Agora vamos lá. Como ele está pedindo um dos catetos, eu posso inverter essa fórmula aqui. Ó. Posso dizer que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Quem é b ao quadrado? Aqui é o h, né? Hipotenusa. Aqui é um dos catetos. Vou chamar isso aqui de c. E aqui eu vou chamar de b. Beleza? Agora é só substituir aqui. Só substituir aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a quem é a? 12 ao quadrado. Pronto. X ao quadrado mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, dá 144. E aqui fazendo as continhas, vai ficar x ao quadrado é igual a 144 menos 64. E vai dar quanto aqui? Fazendo as continhas, aqui em cima, fazer aqui em cima, 144 menos 64. 4 menos 4 dá 0. 6 para 14 dá 8. Beleza? Então, x ao quadrado é igual a 80. Então, x é igual a raiz de 80. Só que eu vou melhorar essa raiz. Vou fatorá-la. Fatorá-la por 2 dá 40. Por 2 dá 20. Fazendo aqui. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E só termina por 5 e dá 1. Então, faça assim. Fatorar. Aqui vai dar 2 vezes 2 dá 4. Bota em forma de raiz. Aqui também vai dar 4 em forma de raiz. Quanto é a raiz de 4? É 2. Aqui é 2. E multiplica entre si. 2 vezes 2, 4. Né? 4 fora. E sobrou quem? 5. Aí 5, como não sobrou, aí você deixa em forma de raiz. Então dá isso aqui. Fatorando, x é igual a 4 raiz de 5. Beleza, gente? Agora, dando sequência aqui, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu projetar aqui. Né? Projetar aqui. Como ficará aqui agora o seno? Ele quer saber o quê? Ele quer saber o seno, né? O seno do ângulo beta. Ele quer saber o cosseno do ângulo beta. Ele quer saber a tangente do ângulo beta desse triângulo aqui, ó. Beleza? Vamos lá. O seno é cateto oposto. Aqui o x, quanto vale o x mesmo? 4 raiz de 5, né? Foi o que a gente encontrou aqui. Ó. Okay, vamos lá. Aí, o que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Olha aqui, olha para aqui, olha aqui. O cateto oposto é 4 raiz de 5. Quanto é a hipotenusa, gente? De B até C? 12, né? Aí bota 12 aqui embaixo. Para bom entendedor, aqui eu posso simplificar por 4 e aqui eu posso simplificar por 4. 4 por 4 dá 1, então fica só raiz de 5. 1 vezes raiz de 5 dá 5. Entendeu? Dividir por 4, por 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Pronto. Esse é o cosseno, ou melhor, o seno do ângulo beta
em relação a esse triângulo. Certinho? Tudo certinho aí? Vamos lá, vamos pro segundo. Vamos pro cosseno. Cosseno, o que é cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno desse ângulo aqui? Ou melhor, qual o cateto adjacente desse triângulo? É o lado AC, né, de 8. 8 aqui em cima. E a hipotenusa 12. Fazendo a simplificação, né? Vai ficar... Aqui eu posso dividir por 4. E aqui posso dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2. E 12 dividido por 4 dá 3. Esse é o cosseno do ângulo beta. Ok? Vamos para a tangente. Tangente. A tangente vai ficar o seguinte. O que é a tangente? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí aqui, o cateto oposto. 4 raiz de 5. 4 raiz de 5. Cateto adjacente. De A até C. 8. Fazendo aqui simplificação de fração, aqui eu posso dividir por 4 e aqui eu posso dividir por 4. 4 por 4 dá 1, sobra só raiz de 5. E aqui 4 dividido por 8 dividido por 4, 2. Então fica esse formato aqui. Beleza, gente? Tudo certinho aí? Tudo ok? Pronto. Cosseno, cosseno e tangente do ângulo beta em relação